Ó, agora a gente vai mudar de assunto e vai falar de uma coisa bem séria. A queda de um elevador no penúltimo dia de 2019, matando aí 4 pessoas da mesma família e que levantou uma discussão sobre a segurança dos elevadores. Em Santos, existem 3 leis municipais que tratam do tema e uma 4ª lei está em discussão na Câmara. O elevador é um meio de transporte igual um carro, uma moto, um ônibus. Ele tem motor para conseguir levar os passageiros para baixo ou para cima, mas também precisa de freios para manter o limite de velocidade e fazer as paradas para o pessoal entrar ou sair e respeitar os limites de segurança. Os elevadores têm pelo menos 3 sistemas de segurança. O primeiro deles é essa peça aqui, que funciona como se fosse o freio de mão do carro, ou seja, o freio de estacionamento. Quando o elevador para no andar, é essa peça que é acionada. Agora existem também outros 2 equipamentos de segurança. Um deles é essa peça aqui, que é chamada de limitador de velocidade. Se por um acaso ela sentir que o elevador passou do limite de velocidade programado, ele aciona uma outra peça, um outro freio de segurança que fica embaixo da cabine. Em Santos, 3 leis tratam da segurança dos elevadores, mas basicamente são 2 regras principais. A primeira é a que obriga o prédio a ter o alvará de funcionamento anual, uma espécie de licenciamento do veículo. Uma cópia do documento deve ficar num lugar visível como quadro de avisos. A segunda regra é a apresentação de um relatório de inspeção a cada 3 meses. Os 2 documentos devem ser assinados por uma empresa especializada e cadastrada pela prefeitura. Atualmente, todo este trâmite é feito de forma burocrática e demora um pouco. Um projeto de lei está em discussão na Câmara para tentar agilizar este processo. Uma das vantagens desse projeto de lei é que, se naquele elevador ou naqueles equipamentos que foram inspecionados existir algum aspecto de segurança muito grave que não está sendo atendido, por exemplo, uma recomendação de troca de mecanismo de freio, que o síndico não autorizou, o relatório de inspeção anual não será emitido. E aí já alerta vermelho vai acontecer e o síndico poderá ser responsabilizado. A própria empresa que faz a manutenção costuma cuidar da documentação e é responsabilidade da empresa ver se está tudo em ordem mesmo. Mas como o síndico ou o responsável pelo condomínio pode ter certeza de que está tudo certo. Este prédio, no bairro do Boqueirão, contratou uma empresa especializada para dar consultoria. Essa opinião dele é que nos detalha se nós continuamos ou não com uma determinada empresa. Porque a empresa faz o serviço, mas nós colocamos ele para rastrear o serviço, como foi feito. Por isso que de 30 em 30 dias ele vem fazer a inspeção. Rodrigo é engenheiro e especialista em elevadores. Ele orienta o que síndicos e zeladores podem fazer para ter certeza de que os elevadores estão sendo bem cuidados. Na parte de funcionamento, sempre ficar atento aos barulhos, ruídos anormais na casa de máquinas ou no funcionamento das portas, folgas, dificuldades de abertura e fechamento de portas de pavimento, funcionamento dos botões da cabina, botão de emergência, botão de alarme, botão de abrir porta, que por norma também é obrigatório ter, e as placas de sinalização dos elevadores internos que qualquer usuário tem acesso. Pois é, a gente viu aí, um projeto de lei para Santos, que seria uma 4ª lei. Também tem um projeto para criar uma lei para garantir a segurança dos elevadores, mas aí não só por aqui, mas em todo o estado de São Paulo. E quem vai explicar melhor essa história para a gente é o Marcelo Braga, ele é presidente do CCESP, que é o Sindicato das Empresas de Elevadores do estado de São Paulo. Olá, uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua companhia conosco. Nós que agradecemos do CCESP. Primeiramente, eu queria deixar as nossas condolências para os familiares do acidente que ocorreu nesse último dia 30, E nós do CCESP estamos empenhados, assim que saiu o laudo oficial, de podermos averiguar o que aconteceu nesse caso, Pois é, um caso que chocou tanta gente, Vamos começar falando então dessa lei estadual que prevê o que exatamente? A lei estadual prevê que todo o estado de São Paulo, todos os prédios que tenham elevadores exijam o RIA, que é o Relatório de Inspeção Anual. O que é exatamente esse RIA, para o pessoal de casa conseguir entender? Esse RIA é um checklist, que você determina naquele momento qual o estado atual da manutenção dos elevadores. Você segue o checklist em cima das normas vigentes da ABNT.
E hoje como é que funciona? Por exemplo, quem mora num prédio, quem que é responsabilizado quando acontece um acidente? Quais são os trâmites necessários para ser feitos no estado todo? A gente sabe que tem uma legislação municipal, como a gente viu de Santos aí, que já tem 3 leis, pode ter a 4ª, mas no estado todo como é que funciona isso? Hoje, o que acontece? Você tendo o elevador, você tem que fazer mensalmente a manutenção desse elevador. Então, nessa manutenção mensal, você aponta os itens, você faz a regulagem dos elevadores e se tiver algum item que não está conforme, o que você faz? Você aponta para o responsável do prédio esse item para ser feito a regularização, sempre de maneira preventiva. Se esse item não for regularizado, a empresa deve parar o elevador. As pessoas estão assustadas com isso que aconteceu. A gente sabe que é um caso raro, mas mesmo assim vai na redação. A gente tem uma amiga que, enquanto ela sobe de elevador, o filho pequeno acaba subindo de escada, né? Porque ficou com medo de entrar no elevador. As pessoas precisam ficar assustadas desta maneira? O elevador, ele é perigoso? Não. O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil, a população do Brasil é transportada, a cada 3 dias nós temos toda a população transportada em elevadores no Brasil. Então a incidência de acidentes é muito raro. Eu sou engenheiro, trabalho há 30 anos na área de elevadores. Esse acidente que ocorreu em Santos, que ocorreu aqui na cidade de vocês, eu nunca tinha visto. A gente não consegue entender direito, né? O laudo não está pronto ainda sobre o que aconteceu exatamente lá. Eu sei que o senhor também não esteve no prédio, não pôde estar no prédio, né? Não teve essa autorização. Mas as pessoas, elas podem tomar determinados cuidados também? O que a gente tem que prestar atenção antes de entrar no elevador ou até mesmo quando está fazendo a viagem com o elevador? O usuário é o primeiro que pode detectar algum problema no elevador. Como é feita a manutenção mensal, pode ser que você fez a manutenção num determinado dia e 3 dias após essa manutenção pode acontecer um desnível do elevador. Então o usuário ele tem que prestar atenção em alguns fatos para que seja comunicado. Desnível do elevador. Quando a gente para no andar e aí tem um degrauzinho para entrar ou para sair. Um degrau do elevador, você aperta um botão, ele vai parar em outro andar. Um ruído que você não está acostumado a ver, um ruído mecânico. O elevador andando com balanço lateral. Isso já são indicadores que pode ter alguma coisa errada no elevador. Então, o que o morador tem que fazer? Tem que contactar o zelador ou o síndico, parar o elevador imediatamente e chamar a empresa especializada. E tem alguns cuidados também em relação ao mau uso, né? A gente sabe que às vezes as pessoas, deixa aí que cabe mais um, aquela brincadeira, não, tá todo mundo magrinho, cabem mais 2 pessoas aqui, mas tem anotado ali a quantidade de pessoas, o peso, o limite, e às vezes tem um pouquinho desse abuso. Hoje, infelizmente, as pessoas não entenderam ainda que excesso de peso elevador é crime. Então, dependendo da forma que você está no elevador, eu vou entrar, vou dar um jeitinho de entrar mais uma pessoa. Se esse elevador tiver um problema, todos que estão na cabine podem ser responsabilizados, porque você está excedendo o peso permitido por norma. Parece excesso de zelo também, mas às vezes as crianças elas andam sozinhas no elevador, né? Vai para um andar, vai para a casa do amiguinho. Como é que faz em relação a isso? Porque se trava o elevador, ela não vai saber como lidar com a situação. Na cidade né? de São Paulo, Tatiana, você tem uma lei que é proibido que criança com menos de 10 anos ande no elevador sozinha. Então, vocês que são pais, vocês que são adultos, evitem que as crianças andem nos elevadores sozinhos, principalmente nessa época de férias, quer dizer, a gente sabe como é difícil deixar a criança de casa, então ele vai na casa do amigo, tudo, então evitem que ele ande no elevador sozinho. E só para finalizar, nunca sair do elevador quando ele estiver no meio do caminho, né? Assim, entre 2 andares, porque também é extremamente perigoso. Exatamente. Existem normas, é bom deixar isso claro para todos. Existem normas que, se forem seguidas, desde a fabricação, desde a instalação, desde a manutenção dos elevadores, o elevador é um meio de transporte seguro. Mas se houver um fato que nem você está relatando, de parar fora do nível, você, usuário, está mais seguro na cabine do elevador, esperando do que saindo. Então espere a empresa especializada, espere o corpo de bombeiro, não saia do elevador sem acompanhamento de uma pessoa responsável. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Marcelo. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Uma ótima tarde para você.